a última vítima, que é essa adolescente de 13 anos, que ajudou a desvendar, vamos dizer assim, essa quantidade de outros crimes. O quanto que essa vítima foi importante para ligar este assassino aos outros crimes, inclusive porque também a balística ela foi matadora nesse aspecto. Ele coloca ali, não, saiu desta arma, esta arma lhe pertence, e aquela coisa, né? É ciência, não tem como ele dizer que não era daquela arma. Explica para as pessoas, porque muitas pessoas ainda têm dúvidas, né? O que quer dizer, né, esse banco de perfil balístico que a gente tem também, inclusive qual é essa digital da balística que é tão importante para essas cenas de crime. Sim. Primeiro que essas cenas de crime são cenas em que, por mais que tenha havido um planejamento, por mais que ele stalkeasse essas vítimas, todas essas provas estavam numa cena secundária de crime, que era a casa dele, onde ele planejava tudo isso. Então, até chegar na casa dele, não se tinham esses vestígios. A cena primária, onde as vítimas eram assassinadas, eram mortas ali, tinha muito pouca coisa. Ele perseguia, chegava, atirava e fugia, né? Então, quanto menos condutas durante o homicídio, menos vestígios. E ainda que tivesse material próprio dele, como fios, fibras, DNA, era uma área em que se passava muita gente. E mesmo que chegassem no DNA dele no local, ele morava ali perto, ele estava num raio de 850 metros. Então, isso não seria suficiente para dar a autoria. Porém, os projéteis encontrados nessa última vítima carregavam características únicas que eram compartilhadas pelos projéteis encontrados em outras vítimas. Então, a partir disso, né, a partir da microcomparação balística, em que a gente pega ou projéteis que a gente não sabe de que arma vieram, como nesse caso, né, de assassinatos diferentes, de homicídios diferentes, e compara no microscópio comparador, eles trazem para a gente elementos específicos que individualizam aquele projétil. Ou seja, aquele projétil só pode ter saído do cano de uma única arma de fogo. Porque, por mais que as armas sejam parecidas, que elas sejam produzidas da mesma forma, né, os canos das armas, eles trazem características únicas, que são os estriamentos finos, né? Então, quando a gente compara, pega duas armas do mesmo modelo, da mesma fábrica, né, e atira produzindo padrões. Para produzir esse padrão, a gente atira em um tanque de água ou em um túnel de Kevlar. Por que a gente faz isso? Para que esse projétil não sofra outras interferências. Então, a gente tem a impressão naquele projétil do cano daquela arma. Para produzir esse cano, como é que faz isso, né? Então, você tem um cilindro de metal e passa uma broca por ali. Passa uma broca, depois um polimento. Quando essa broca produz esse cano, né, produzindo aquele raiamento que dá o giro do projétil que confere a estabilidade, a broca, ela também sofre desgaste. Então, além do desgaste da broca e do cano, que já deixa os canos diferentes, digamos assim, principalmente entre lotes de produção de arma de fogo, nós temos o desgaste natural da arma. O que isso quer dizer? De acordo com o armazenamento, se esse cano foi oxidado ou não, de acordo com como que essa arma é limpa, cada cano vai adquirindo características únicas. Então, a gente tem estriamentos que são muito específicos de cada cano. Quando o projétil passa por ali, ele adquire esses estriamentos. Então, se eu tiver duas armas da mesma fábrica, do mesmo modelo, eu atirar com uma e atirar com outra, esses projéteis serão microscopicamente diferentes. E aí você tem como provar que que o que sobra vai ser o estojo, não é isso? O estojo ou o projétil. Veio, né? Veio daquela arma. Como é que a gente faz isso? A gente pega um projétil, pega o outro, nós temos um equipamento chamado microscópio comparador, né? Então ele tem basicamente dois conjuntos de lente. Então a gente coloca um de um lado, um de outro e olha, no nosso campo visual a gente vê a tela dividida.
E aí você um vai... lado um lado outro. A gente vai girando até que dá um match. É como impressão digital. É nessa hora que quebra as pernas da defesa, porque vai dizer o seguinte, não é dessa arma. Como que não é? Se cada arma é única como uma digital, Sim. não tem o que se discutir. Se está aqui, se esse é igual a esse, é ciência. Sim. Então, Né? assim, é a ciência que sempre está ajudando e está colaborando na investigação. E como se não bastasse, nós temos hoje um banco de perfis balísticos, que é nacional. Maravilhoso. Então, todos esses projéteis de crime ou projéteis que são padrões de armas, a gente coleta aquilo e insere nesse banco nacional. Então, nós temos catalogadas por calibre, por raiamento, por uma série de, até por tipo de projétil, por uma série de parâmetros que dá para nós um banco de dados com as informações de tudo isso. Então, por exemplo, vamos supor, tem 9 homicídios, está lá no banco de dados. O que a gente sabe? Olha, esses 9 são dessa mesma arma. A hora que chega essa última arma, você liga esses 9 homicídios com essa arma. E olha como isso é importante, não é? Sim. Meus 2 grandes amigos, é aí que mata a charada e que você tem... É a peça que faltava. O famoso serial killer. E ele pegou um mês, né, mês de dezembro, Christian, que é um mês, assim, muito importante para os brasileiros, né, porque a gente está chegando no final do ano. Quando a gente pensa naquela região também de Maceió, é uma área que tem muito turismo, muitas pessoas viajam para o Nordeste no final de ano, não só do Brasil, mas fora do Brasil. É um local, né, o Nordeste brasileiro é um local muito procurado para o turismo. E as pessoas estavam vivendo um terror, porque ele, no mês de dezembro, ele fez várias vítimas em poucos dias. Como que a gente explica, né, ou entende esse padrão? Porque ele vinha ali, mais ou menos, de um mês para o outro, daí em um determinado mês ele faz um monte de vítimas, aí ele vai para janeiro, depois ele vai dar um espaçamento. O que mudou ali, Christian? Tem 3 meses importantes ali, que é dezembro, junho e agosto. Isso. É onde tem o maior número de vítimas. Isso. Isso entra muito na interpretação, na individualidade de cada criminoso. Aí quando as pessoas dizem, tá, mas ele tinha um padrão próprio, ele tinha uma maneira de agir, tinham situações, meses e dias simbólicos para ele agir, isso é verdade. Isso não é coisa de filme, não é fantasioso, não. Criminosos em série têm referências próprias. Eu não sei qual é a referência dele. Observe que dezembro é um mês de festas, é um mês de férias, festas. Maceió é uma cidade belíssima, as praias de Maceió, Sim, do estado de Alagoas, são muito muito importante. procuradas. Então, dezembro tem várias. Aí tem uma em janeiro, ele pula para junho. Tem um... E janeiro também é uma época ainda de férias, de muito turismo nessa região. E ele pula depois para junho e agosto. Então, me lembra períodos de férias, ou pré-férias, dezembro, junho, depois voltando em agosto. Aí entra a investigação psicológica forense, eu digo investigação para entender as motivações. Porque assim, Carla, muito da investigação, da parte policial, da parte da perícia psicológica psiquiátrica, quando a gente vê um caso assim, a gente analisa, só que a gente chega até o meio do caminho, pelas informações que a gente tem. Depois é necessário, imprescindível, que você avalie, que você entreviste técnico-cientificamente esses indivíduos, porque a única pessoa que vai me fazer entender realmente o porquê tudo aquilo é essa própria pessoa. Então o profissional sai da especulação, a gente não pode ficar especulando, né, Alessandra? Tá, talvez ele tenha isso por causa disso. A gente vai ter que ir na fonte. Por que você... É isso que o FBI fez nos anos 70 e 80. Sim, foram para as prisões falar com os serial killers. Tá, mas por que você fez isso? Por que você escolheu essa vítima? Por que foi à noite e não foi de dia? Por que você usou faca aqui? Por que você usou mais violência aqui? Por que você sufocou aqui? Por que você atirou aqui? Então a gente sai do campo da especulação e tem que aprender diretamente com a pessoa. Então ainda não sabemos, não temos a informação
quais as impressões simbólicas projetivas dele que determinaram dias e meses. Então, primeiro no espaçamento de 4 dias, depois de 3 dias, depois de 1 dia, depois de 2 de 1 dia, ele para. Ele estava satisfeito, algo aconteceu, o estado dele de adrenalina, de desejo, de movimento para o crime, de busca de satisfação no crime, aquilo ali foi suficiente para ele aquele mês, ele entra num estado ali de letargia até voltar, e a gente só vai saber efetivamente entrevistando ele. Mas, para não deixarmos de dar alguma resposta padrão nesse caso, a gente vê períodos de muita movimentação numa cidade que é turística. No entanto, os crimes dele eram à noite e de madrugada. Ele não cometeu nenhum crime de dia. Até onde eu sei, nenhum crime ele atirou de dia. Todos à noite. Todos à noite. Então, isso já é um padrão específico. Obviamente, mesmo numa cidade turística, os turistas nessa hora estão nos hotéis. Sim. Ou nos bares, longe de uma área periférica que ele morava. Então, isso é um padrão muito dele. Essa foto, por exemplo, que ele está no cemitério, a foto é de dia, o ato é à noite. Então, esses padrões comportamentais, essa forma de agir, é muito dele. Ele bater foto, o nível de registro, o que ele prioriza no registro das anotações, isso fala muito do nível de organização dele. A partir desse nível de organização, dessa manifestação de fotos, anotações, datas, é que a gente vai entender efetivamente o perfil psicológico dele, as movimentações e decisões. O que caracteriza uma estrutura, uma personalidade? São as decisões, interpretações e formas que eu reajo ao mundo, e a esse mundo que eu vivo. E eu interpreto ele, reajo a ele e dou significado e significância para o mundo. Então, ele fez a mesma coisa. Serial killers, dessa maneira, eles têm uma estrutura cognitiva muito própria, de caçadores, eles não têm uma inteligência acima da média, mas eles têm a paciência, caso seja um psicopata, até a sua resposta neurofisiológica é adaptativa para não ficar ansioso, nem depressivo. Isso me chama atenção, me permita dizer, colocar nesse assunto que ele relata, não é, Alessandra, que ele tinha tratamento por depressão, por ansiedade, pelo menos é o que ele diz. Uma coisa é o que a pessoa diz, outra coisa é a realidade. Tem que confirmar isso então, tudo. Eu acho que era importante nesse caso, Carla, eu tenho certeza que a polícia está fazendo uma boa investigação e vai continuar fazendo, fazer um levantamento se isso é real, porque no depoimento, no segundo ou terceiro, que ele abre tudo o que ele fez, ele fala de medicações que ele não sabe dizer o nome, ele fala de sintomas que ele se enrola, ele não consegue dizer o nome dos profissionais da psiquiatria e da psicologia que atendiam ele, nem data, nem hora. Ele vai jogando informações para chegar na seguinte conclusão. Não, eu sou doente, eu tenho depressão, estava muito triste. E psicopatas, de maneira geral, não têm essa estrutura depressiva de ansiedade. Então, eu acredito que as próximas semanas e meses serão suficientes para esclarecer isso.